espirituais para as nossas vidas. E hoje eu quero falar a respeito de algo profundo que vai te ajudar na tua caminhada, que vai te fazer ter um desejo mais forte de mergulhar nas águas do Espírito. E eu tenho certeza que você, a partir de hoje, você vai lembrar sempre dessa ministração. Amém? Eu quero que você abra em Salmos, o livro de Salmos, número 42. Eu vou ler apenas o primeiro verso. Salmos 42, apenas o primeiro verso. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, pode acompanhar aqui no telão. Amém? Está escrito assim, nesse primeiro e único versículo que eu vou fazer a leitura: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu vou ler novamente. Assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Somente até aqui. Pode fechar a sua Bíblia e prestar atenção a partir de agora no que vai sair desse altar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nesta noite nós possamos, Pai, através do Teu Espírito Santo, receber uma direção e uma instrução para buscarmos, para nós mergulharmos nas Tuas águas. E assim como a corça suspira, anseia pelas águas e pelas correntes de água, assim também a nossa alma, Senhor, precisa desejar, ansiar por Ti. Por isso fica conosco e fala o que Tu queres para essas pessoas que estão aqui e para mim também, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, ministrar, pregar em cima de Salmos parece algo simples, mas na verdade, para se ministrar sobre Salmos, você precisa conhecer um pouquinho da vida dos salmistas, porque os Salmos, eles não são apenas textos e apenas palavras, mas eles são músicas, composições que foram constituídas, feitas por salmistas, por músicos, por pessoas que entendiam também de música, e através da inspiração do Espírito Santo ficaram registradas essas músicas, esses cânticos na Escritura Sagrada, e aí nós temos acesso a isso. Mas verdade é que, para quem conhece um pouquinho de música, sabe que todo músico tem um pouquinho dessa sensibilidade, dessa veia, desse DNA de composição, porque em meio às melodias, em meio às emoções, em meio ao estado emocional que a gente passa, eu falo porque eu sou músico, vão vindo melodias, vão vindo músicas, letras nas nossas mentes, e nós ficamos ali com aquilo muito latente, e muitos colocam no papel, e aí saem grandes composições, grandes músicas que nós acabamos louvando de maneira coletiva. Então, os salmos, para nós ministrarmos
dos Salmos, nós precisamos entender um pouquinho sobre a vida de quem está escrevendo os Salmos. Não é apenas um homem que recebeu uma direção, ouviu uma cena e registrou, não. Mas são homens e mulheres sensíveis, homens e mulheres sensíveis à voz do Espírito, e que de maneira única não apenas escreveram, mas fizeram canções que ecoaram por séculos e séculos, que ecoaram por gerações e gerações, e chegaram até nós hoje. Então, quando eu vou ministrar salmos, eu nunca vou apenas no superficial, entender a interpretação textual. Não, eu preciso entender o que está acontecendo. E nesse Salmo 42, nós vamos ver o salmista Davi, ele conversando com a sua própria alma, ele conversando com a sua própria alma, e o momento emocional dele não era um momento muito propício, porque se você estudar esse cântico, você vai perceber que Davi ele está aflito, ele está angustiado, porque ele estava sofrendo uma perseguição muito brutal, muito forte do rei Saul. Você já ouviu falar sobre essa história? E Davi ele está sendo perseguido, ele está fugindo, e ele, falando com a sua alma, ele nos dá preciosidades que até hoje nós falamos. Já existem composições, músicas que saíram dessa música. Aqui ele diz: porque te abates, ó minha alma, e te perturbas em mim. Espera em Deus, confia no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Esse salmo nos dá muitas preciosidades, mas hoje eu quero falar a respeito, primeiramente, desse verso número 1: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Nós, quando lemos a Escritura Sagrada, interpretamos ela, se não estudamos, interpretamos ela de maneira literal. Nós não tivemos a vivência, a experiência, nós não ouvimos o que está por trás daquelas passagens ou daquilo que nós estamos lendo. Mas se você conhecer um rabino, ou se você conhecer um estudioso judeu das Escrituras Sagradas, você vai perceber que em muitas passagens da Bíblia, principalmente o Pentateuco, você vai perceber que eles interpretam de uma maneira diferente, porque eles conhecem a história por trás daquela passagem. Não são apenas textos e palavras no papel, mas tem a história daquela nação, a história daquele povo registrado. E de geração em geração, de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho, de tataravô, bisavô, pai, filho, neto. Assim vai acontecendo a transferência dessas histórias. Isso é maravilhoso, porque aquela palavra escrita, essa escritura sagrada, ela se torna algo vivo. Por isso que é importante nós não apenas lermos de maneira superficial, de maneira rasa, mas é importante nós estudarmos a Escritura Sagrada. E nessa passagem em específico, nesse versículo, nesse verso, no Salmo são versos, nesse verso, verso 1,
Biblicamente, se você conversar com um estudioso das Escrituras Sagradas, um judeu, ele vai te explicar o que realmente aconteceu nesse verso 1. Num primeiro momento, nós entendemos que a corça, ela tem sede, ela precisa beber água, sim ou não? E que da mesma maneira que ela deseja beber água, assim a minha alma também deseja ao Senhor. Mas existe uma interpretação e uma profundidade maior do que apenas isso. Quem aqui já conhecia esse salmo, esse verso, já havia ouvido falar alguma vez? Levanta a mão em nome de Jesus. Amém. Então, quase numa totalidade, nós de cara identificamos isso. Assim como a corça precisa beber água, precisa saciar a sua sede, assim a nossa alma também precisa saciar essa sede em Deus. Está errado? Não. Isso é uma verdade. A nossa alma deseja e tem sede de Deus. Mas como eu disse, se você conversar com um judeu, um rabino, um estudioso das Escrituras Sagradas, você vai ouvir o que eu vou te contar agora. Você vai ouvir essa história e você vai ver que existe uma profundidade um pouco maior. Diz a tradição judaica que nesse momento que Davi diz essas palavras, ele na verdade estava passando por um momento muito complicado dentro da sua casa, e hoje é o culto da família, então nada melhor do que falarmos de família. Davi, ele estava enfrentando dentro de casa muitas situações, e ele percebia, e ele sentia, e ele vivenciava essas situações, porque o seu pai, de uma certa forma, fazia diferença entre ele e os seus outros filhos. Se você estudar um pouquinho, você vai perceber que Davi era alguém que na verdade o pai talvez tivesse vergonha dele. Talvez o pai de Davi o rejeitava. Talvez os irmãos olhavam diferente para ele, mas fato é que Davi era alguém rejeitado e alguém que buscava afirmação, se autoafirmar e mostrar para as pessoas ao redor dele, principalmente para a sua família, que ele era alguém de valor, que ele era alguém que tinha um valor. E nesse momento da história, Davi, ele decide provar isso para o seu pai. Ele queria impressionar o seu pai. Se você ler a Escritura Sagrada, você vai ver em Gênesis, e até está passando na novela esses dias, aí eu estava vendo uns pedacinhos e estava justamente nessa parte. Se você ver lá em Gênesis a história de Esaú e Jacó, já ouviram? Já leram essa história? Você vê que quando Isaac está prestes a falecer, a morrer, né, está chegando no fim da sua vida, ele precisa abençoar o seu primogênito. E aí ele faz o que? Ele chama Esaú, que era o seu primogênito, e ele pede o que para Esaú? Para Esaú caçar um animal, para Esaú fazer um guisado, uma comida, e servir para o seu pai, porque o seu pai naquele momento iria abençoar. Então há uma tradição, há uma cultura de que quando o homem quisesse impressionar o seu pai, ele então sairia para uma caça, e nessa caça ele traria um animal diferente, um animal imponente, um animal exótico, para que o seu pai pudesse ter essa honra de comer daquele animal e ainda dizer: o meu filho foi que caçou esse animal
de maneira estratégica, de maneira técnica. O meu filho é um homem realmente, e ele conseguiu me trazer algo especial. Então Davi, a tradição judaica diz que Davi, ele estava nesse momento querendo atrair a atenção do seu pai. Ele estava querendo mostrar para o seu pai o valor que ele tinha. Então Davi decide sair para caçar. Então Davi, ele pega os seus apetrechos de caça, e naquela região onde ele morava, o que tinha de especial para se caçar, o que tinha de exótico, de diferente, de difícil, que pudessem dizer: olha como ele foi poderoso na caça. O animal que se tinha mais diferente era essa corça que você está ouvindo falar hoje nesse verso. Assim como a corça suspira pelas águas, anseia pelas águas. Então Davi decide sair e ele decide caçar essa corça. O que é uma corça? Uma corça é como se fosse um veado, né? Como se fosse uma gazela, vamos dizer assim, para você entender que animal que eu estou falando. Mas a corça é um animal que ele fica de um tamanho muito grande, pode chegar até 200 quilos. Esse animal, um animal com muita carne, um animal exótico, um animal que sem dúvida, se Davi trouxesse para o seu pai, ele iria impressionar o seu pai. Então Davi sai à caça, procurando sim essa corça. Eu quero que você preste atenção nessa história, porque você vai entender o que Deus quer falar com você. Mas eu preciso que você entre nessa história comigo. Eu preciso que você venha para dentro dessa história e você esteja nesse ambiente dessa história, porque, como eu disse no começo, eu tenho certeza que você, a partir de hoje, vai querer buscar mais profundamente, mais intensamente. Você vai querer mergulhar nas águas do Espírito, porque Deus vai despertar isso em você através dessa história. Então Davi, ele se prepara, entendo eu, não está escrito, é claro, mas a tradição diz que ele pega ali o seu arco e flecha, pega ali a sua funda, ele se equipa para uma caçada e ele sai para caçar. O animal que ele queria até então era a corça, um animal diferente, um animal muito ágil, um animal muito rápido, um animal que tem uma percepção muito rápida, tem um faro muito aguçado, consegue perceber os cheiros ao redor de maneira peculiar, um animal que tem uma audição tão complexa e tão peculiar que ele escuta de longe qualquer tipo de ruído. Então, para um homem conseguir trazer uma caça dessa para casa seria algo fantástico. E quando Davi está indo caçar esse animal, ele localiza esse animal, uma corça muito grande, uma corça muito cevada, gorda. E aí então ele decide traçar a sua estratégia para poder matar aquele animal. Só que quando ele está se preparando para acertar aquele animal, ou para encurralar aquele animal, ou para executar a caça, Davi percebe que ele não está sozinho. Ele percebe que ele não está sozinho. Ele percebe que há um outro predador que também está caçando aquela mesma corça. Ele percebe que um leão está caçando aquela corça. E a tradição judaica vai dizer que quando Davi
percebe que aquele leão está caçando aquela corça, ele então decide usar de sabedoria e estratégia. Então ele começa a ter prudência. O que é prudência? Você calcular o risco e os danos que uma decisão tua pode causar. Então, ele começa a calcular danos e riscos e ele chega a uma conclusão, que ao invés dele caçar a corça, enfrentar aquele leão sozinho, era melhor ele seguir o leão, e o leão iria atingir a qualquer momento, ia conseguir pegar aquela corça. O leão, mesmo sendo um animal robusto, grande, não conseguiria levar aquela corça até o seu ninho, até a sua família, para que eles também se alimentassem. Então Davi pensa: eu vou deixar o leão matar a corça, o que sobrar dessa caça eu vou pegar e vou levar e vou apresentar ao meu pai, vou lograr êxito, vou ter toda a honra de ter caçado esse animal, e assim todo mundo fica feliz. O leão fica feliz, eu fico feliz, só quem não vai ficar feliz é a corça que vai morrer. Sim ou não, igreja? Então Davi, ele começa a ficar à espreita, e ele percebe que o leão, por ser um animal feroz, um animal de caça, um felino muito intenso quando quer caçar, ele percebe que o leão, ele está fazendo o papel dele, ele está indo devagarzinho, ele está se preparando para atacar a corça. Só que quando o leão está se preparando para poder atacar e dar o bote na corça, a tradição judaica, ela vai dizer que a corça, ela escuta o leão se aproximando, ela percebe o leão, ela percebe o predador, talvez com um barulho, talvez com um cheiro, mas fato é que quando o leão está se preparando, a corça, ela percebendo, ela foge. E aí começa uma caçada do predador pela presa, porque a corça é um animal muito rápido, e a corça, ela consegue. E hoje, no culto da tarde, nós ouvimos a pastora André dizendo lá em Abacuque, está escrito que os nossos pés seriam como os pés da corça, sim ou não? A partir de hoje, quando você ouvir falar de corça na Escritura Sagrada, você vai enxergar de maneira diferente o que você está lendo. Porque qual o motivo pelo qual Deus compara os nossos pés como o da corça? Quando nós estamos nele, que nós temos velocidade para fugir e escapar daquilo que é mal, dos nossos predadores, da fúria do nosso inimigo, e por aí vai. E aquela corça, ela sai correndo e ela vai embora. O leão, por sua vez, tem um faro muito intenso, e a tradição judaica nos ensina que aquela corça, e isso é uma verdade, a corça em si, quando ela sente medo, ela libera uma enzima. A enzima produz um cheiro, e esse cheiro fica no ar, é o cheiro do medo, é o cheiro do medo. A gente já ouviu falar isso em algumas oportunidades, e aquela corça, ela sai, ela deixa aquele cheiro no ar. O leão, por sua vez, tem um faro muito intenso, então o leão, ele segue não o animal, porque o animal já tinha ido, era muito rápido, ela tinha ido embora, mas o cheiro que aquele animal deixava no ar, o leão conseguia
farejar, e o leão ele estava indo sim na trilha daquele animal. Aquele animal não conseguiria se esconder em lugar nenhum, porque se ele se escondesse dentro de uma caverna, o leão encontraria aquela corça. Se ela se escondesse debaixo de uma pedra, ou em algum arbusto, ou em algum lugar, o leão, sem dúvida, acharia aquele animal. Daí então o leão continua a sua perseguição, e Davi seguindo o leão. Quando ele se esconde e ele percebe que o leão chega à beira de um riacho, à beira de um rio. E quando o leão chegou na beira daquele rio, que tinham correntes de águas, aquele leão, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele não encontrou a sua presa. A corça havia sumido, a corça havia desaparecido. Então o leão desistiu daquela caçada e foi embora. Então Davi se aproxima das águas, e ele também fica se questionando o que aconteceu com aquela corça, como ela conseguiu escapar daquele leão, daquele predador. E aí Davi olha para o lado e ele percebe um barulho em um arbusto próximo dele. E quando ele olha, sai de dentro daquele arbusto uma corça. Mas a corça, ela não se escondeu naquele arbusto de uma vez. O que fez o leão não encontrar aquela corça? E aí, quando você vai estudar sobre a corça, você vai perceber que uma das características das corças é que ela é especialista em mergulhar nas águas. E ela faz isso justamente quando ela está sendo perseguida por um animal, por um predador, porque a água corrente leva o cheiro do medo, leva a sujeira, leva tudo aquilo que faz os inimigos daquela corça perseguirem ela. E aí, depois que ela mergulha, ela não tem mais o cheiro do medo, ela não tem mais o cheiro dela própria, da sujeira. Então ela é um animal especialista. Então, por que o leão não encontrou ela? Porque ela havia mergulhado nas águas, porque ela havia se banhado, ela havia se lavado nas águas correntes, e depois ela se escondeu num arbusto, e o animal não encontrou mais ela. Davi, em respeito por aquela corça, diz a tradição que ele não caçou aquela corça, ele não matou aquela corça, ele respeitou aquela corça. E ali, olhando para aquele cenário e presenciando aquilo, ele diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Sabe o que Davi estava dizendo? Assim como essa corça, fugindo dos seus inimigos, tentando escapar daquele que iria devorar ela, assim como ela, numa ação de desespero, procurou um rio, procurou águas para mergulhar, para se proteger do seu inimigo, assim a minha alma também te deseja, ó Deus. A minha alma
dizer com esse pequeno verso justamente isso. E agora eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida. Nós precisamos desejar, ansiar a Deus com todas as nossas forças. As águas correntes representam o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar ao Espírito Santo, buscar a Deus com todas as nossas forças. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Alguém pode colocar o som aqui de novo? Cadê o Adriano, o presbítero Carlos Alan? Está aqui? Põe para mim. Nós temos que desejar buscar a Deus, porque nesse mundo de aflições nós seremos muitas vezes perseguidos, nós seremos muitas vezes perseguidos pelos inimigos das nossas almas, por pessoas que virão para nos tragar. Nós precisamos nos esconder no Senhor, nós precisamos nos esconder no Espírito Santo. Nele nós encontramos refúgio. Está escrito que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A corça às vezes está suja e ela mergulha para se limpar. Eu e você às vezes estamos sujos, estamos no pecado, estamos em pecado, estamos pecando. E aí sabe o que acontece? A gente precisa se lavar. E onde nós nos lavamos? Nós nos lavamos no Espírito Santo de Deus. Às vezes o nosso cheiro não está bom, porque nós estamos em pecado. Às vezes nós estamos sujos, nosso cheiro começa a atrair toda sorte de demônios, de inimigos da nossa alma, entidades malignas que começam a vir para querer nos tragar, para querer destruir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. E sabe onde nós temos que mergulhar para que isso não aconteça? Nós temos que mergulhar nas águas, nós temos que mergulhar no Espírito, nós temos que buscar mais profundamente. Eu perguntei no começo aqui, quem tem o desejo de buscar mais profundamente a Deus? Porque é só no profundo que nós conseguimos nos esconder. Olha que história fantástica. Olha como o salmista aprendeu que a alma dele ansiava por Deus, assim como aquela corça suspira e anseia pelas águas. Quando a palavra diz que nós correríamos como as corças e não nos cansaríamos, quando a palavra de Deus coloca os nossos pés como os das corças, você precisa usar a agilidade para fugir dos inimigos da sua alma. E onde e como nós conseguiríamos fugir, nos esconder dos inimigos das nossas almas? A palavra do Senhor está escrito lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É Ele que nos esconde, é nele que nós temos que mergulhar. Volto a dizer, Davi, nesse momento do Salmo, ele registra no verso 1 algo que havia acontecido com ele, uma experiência que ele havia tido, ainda quando estava na casa do seu pai.
Mas o momento que Davi estava enfrentando era uma perseguição muito forte de Saul, uma perseguição desenfreada. Queriam matar Davi, queriam acabar com a raça de Davi, queriam aniquilar Davi. A palavra diz que se não fosse Deus na minha e na tua vida, o nosso inimigo já haveria nos tragado vivos. Eles já haveriam nos tragado vivos. Mas porque o Senhor é misericordioso, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o amam, daqueles que o temem, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor, é que o inimigo fica ao teu redor, bramando como um leão. Então eu vim aqui nessa noite para te dizer: mergulha, para te dizer, assim como a corça escapa dos seus inimigos, você também vai escapar dos teus, você também vai escapar da fúria do inimigo, quando você mergulha nas águas que é o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero orar por você. Hoje eu quero orar por você. Por você que entende que é importante você se aprofundar. Quando Davi experimenta essa experiência, fica muito claro que a corça e aquela situação era o próprio Deus ensinando para ele como ele deveria agir para não ser tragado vivo, para não ser destruído dele. A corça mergulhou nas águas. E nós vamos mergulhar nessas águas hoje. Quem quer mergulhar nessas águas hoje comigo aqui, em nome de Jesus? Eu quero convidar você que gostaria de se aprofundar nas águas. Eu quero te chamar aqui na frente. Você vai vir, você vai pegar um espaço aqui, você vai se ajoelhar na presença de Deus. E eu quero ungir você. E eu quero orar por você. Então você que deseja isso, mergulhar, buscar um pouquinho mais, se aprofundar, corre aqui para as águas, vem para cá, vem, em nome de Jesus. Vem para cá. Eu também quero isso. Pode se aconchegar aqui. Se quiser ficar na ponta do altar.